Longevidade. Cães idosos vivendo num mundo que envelhece cada vez mais. Muito bem-vindo ao Biolabcast desse projeto Conectados, uma parceria entre a Biolab e a Avert, de saúde animal. Este é o podcast que tem como intuito juntar a saúde humana com a saúde animal e as conexões, desde saúde mental à saúde física. Este é o nosso 5º episódio e convido todos vocês a olharem nas redes sociais, em todas as principais plataformas, em busca dos outros episódios. Curta, compartilhe e mande perguntas. Hoje trago aqui uma convidada muito especial, Vandréia de Souza Mendes, ela que é médica veterinária, mestre e doutora em nutrição animal e gerente técnica da Avert Saúde Animal. Antes de mais nada, me descrevo como um homem branco de 1,90 m, com um terno azul e com uma camiseta azul e gravata. Vandréia, por favor, dê as suas boas-vindas ao nosso público. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, muito bom para mim estar aqui hoje falando de um assunto tão interessante. Eu sou uma mulher de 1,60 m aproximadamente, morena, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestida de vestido preto longo e um blazer vinho. Muito bom, e eu não podia deixar de chamar a doutora Paula Dickmann, ela, médica neurologista, também minha esposa que participa de mais esse projeto em conjunto, ela que vai nos trazer muita informação sobre a parte da saúde humana e a neurologia. Doutora Paula, por favor, se apresente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui de novo, esse projeto tão delicioso. Tenho certeza que hoje a gente vai ser presenteado com muita informação de qualidade da doutora Vandréia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro. Estou vestida com uma calça preta, um colete preto e uma blusa branca. Bora começar? Muito bom. Vamos lá. E para você que não conhece o projeto, o Biolabcast está em todas as grandes redes sociais, em todos os canais disponíveis. Estamos no 5º episódio já falando de muita coisa interessante. Então te aconselho, vai lá e acompanha esta, que é uma parceria da Biolab com a área Avert veterinária para falar sobre temas incomuns entre pets e os seus tutores. E vamos lá, sem mais delongas. A população, senhora Paula, está envelhecendo. O neurologista adora trabalhar com envelhecimento. É bom? Claro, é bom. Traz maravilhas à melhor idade, mas junto com isso vem dificuldades. Então, contextualiza aqui o pessoal que está ouvindo a gente sobre onde que a gente vai entrar no mundo de hoje e onde entra a doutora Van aqui no nosso papo. Acho que é muito importante a gente colocar aqui que pet não é um presente, nem é um objeto, né, que simplesmente a família, para tentar proteger o idoso de algum déficit cognitivo, até no intuito de uma companhia para esse idoso, acaba pegando e dando para esse idoso sem pensar em todas as consequências e toda a responsabilidade envolvida nisso, né, doutora Vandréia? Isso é muito importante, né, porque realmente não é um bicho de pelúcia, né, que a gente consegue brincar e depois guardar. Né? Nós temos que guardar sim, mas guardar no sentido de cuidar. Né? Então é uma responsabilidade muito grande e nós temos que pensar sempre que o animal, ele vive, hoje a expectativa de vida de um cão pode chegar, dependendo do porte, tem uma correlação com o porte, mas pode chegar a 15 anos. Um gato pode chegar a viver 20 anos. É muita responsabilidade por muito tempo. É muita responsabilidade, né? Por muito tempo. Né? Então eu acho que é uma coisa que tem que ser um acordo familiar. Sim. A família tem que participar dessa decisão de ter um pet ou não para o idoso, né, para ajudar o idoso e assumir a responsabilidade. Depois que esse idoso falecer, ou não, até mesmo antes do falecimento do idoso, mas ele não tem mais condições de cuidar do animal. Quem vai cuidar? Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que deve ser discutida em família antes da adoção, porque nós temos hoje muita adoção, a pandemia elevou o número de adoção enormemente, mas nós temos também muito abandono. Sim. Eu queria agora entrar num tópico que é importante. A gente falou, né, dos pets, do idoso, mas tem muito que a gente pode fornecer para o nosso pet para cuidar do envelhecimento dele também.
E aí eu queria, Vandré, que você nos ajudasse a pensar o seguinte, como tutores, é uma decisão em família, né, nós decidimos que teremos essa responsabilidade e cuidaremos, e a gente faz com que essa família multiespécie ela se estabeleça. Legal. O que a gente pode fazer a partir do momento que esses anos vão chegando, né, até os 15 de um animal, um canino, até os 20 de um felino, um gato de casa? O que a gente pode fazer para melhorar a vida e a qualidade de vida da senioridade do pet? Ótimo, excelente colocação, excelente pergunta, né? Porque nós temos que pensar neles, eles vão envelhecer, né? Então não podemos ter esse egoísmo de pensar somente no idoso e esquecer que o pet se tornará um idoso, né? E em relação à expectativa de vida, né, que eu falei, podemos chegar a um gato a 20, o cão vai depender do porte, né? Um cão pequeno, ele vive mais, bem mais. Um cão pequeno pode chegar a uns 18 anos, um cão de porte médio pode chegar a viver uns 15 anos, e um cão grande, aí, infelizmente, né, pela questão do envelhecimento mais acelerado, ele tem uma menor expectativa em torno de uns 10, 11 anos. Mas isso, o envelhecimento ele não ocorre de uma vez. O envelhecimento ele ocorre aos poucos, né? E nós devemos pensar nisso desde que o animal é um animal adulto, né? Que já está partindo para uma fase de maturidade primeiro e depois, né, para o envelhecimento, para a fase de senescência. E a senescência, né, que é esse envelhecimento fisiológico, traz muitas mudanças, muito impacto na vida do animal. Então, essa senescência, ela vai causar o quê? Em primeiro lugar, comportamento. O animal muda o comportamento. Um animal novo, ele tende a ser mais agitado, ele tende a ter mais atividade física, né, brincar. E o animal idoso, o animal que está caminhando para essa fase senil, ele tende a diminuir a atividade física, né? E a gente tem que respeitar e dar condições para ele viver bem nesse espaço, né? Um espaço no qual ele viva bem. É muito importante a gente lembrar que quando ele está envelhecendo e ele vai perdendo esse vigor, muitas vezes ele também está sofrendo de dores, dor articular. Ele tem um desgaste articular e ele não vai te falar. Um cão ainda manca, que nos ajuda a fazer um diagnóstico, né? A buscar, no caso dos tutores, buscar um médico veterinário. O gato, ele não manca. O gato altera o comportamento. Ele fica deitado, ele para de pular, né? Que o gato tem muito essa coisa do pular nas alturas. Ele para de pular. Ele normalmente faz as necessidades dele na liteirinha, né? E aí, dependendo do tamanho da liteira, ele não consegue mais subir. Então, você começa a ver urina e fezes fora da liteira. Olha. E isso é simplesmente porque ele está sentindo dor. Ele fica mais quietinho, aí ficando mais quietinho, ele não come. Quem tem dor não come. E aí ele pode o quê? Emagrecer e entrar no processo de sarcopenia. E perdendo a massa muscular, perdendo musculatura, ele vai perder também a capacidade imune, a capacidade de defesa dele. Então vira um ciclo, né? Então eles passam pela maioria das alterações que nós humanos passamos, eles também passam, né? Então tem perda de apetite, porque perde o olfato, né? Eles têm essa perda dos sentidos, então não está cheirando bem o alimento. O olfato é muito importante para o animal. Sim. Né? Não só o ser humano, para nós é muito mais importante o sabor do alimento. Para o animal tem um peso muito grande do olfato. Então, se ele não está cheirando bem o alimento, não está sentindo o cheiro do alimento, ele pode ter aí uma perda de apetite. Agora, curiosidade, eu não sei se esse dado até existe, mas essa ordem do aparecimento tem o que é mais comum que a gente vai vendo nos nossos, né, cachorros que vivem em casa, como que essas coisas vão acontecendo? Porque, por exemplo, eu tenho em casa e eu olho, por exemplo, o Tony. O primeiro indício que eu vejo dele de envelhecimento aqui é o rostinho, branqueamento, né? Da face. Então aí já fala, não, é o meu bebê, mas que já não tem a carinha de bebê. Né, de bebê. Mas a gente imagina que as outras coisas também estão acontecendo. Né, da audição, do olfato, da visão.
existe uma ordem, aí é muito específico de cada uma das raças que estão lá. Tem alguma coisa que a gente deve se atentar mais rapidamente? Porque você falou, se ele mancar, e aí a gente sabe, displasias que acontecem em animais às vezes maiores. Tem alguma coisa em específico que você fala assim, olha, o veterinário, na média, ele começa a olhar essa expectativa? O comportamento, Tá. é muito importante a gente observar mudanças no comportamento, né? Mudanças na ingestão de alimentos, né? Que pode ser tanto essa perda de olfato como um sinal de dor. Mudanças na condição corporal, porque eu consigo ver 2 momentos distintos no envelhecimento. Um momento que a gente chama mais de maturidade, que o animal tende a engordar. Tá. Porque ele para de fazer exercícios, fica mais quietinho, e ele tende a acumular aí, né, gordura corporal. Então, observar, levar ao veterinário para pesar e fazer uma avaliação nutricional, onde a gente avalia os depósitos de gordura, de massa muscular no animal. E num segundo momento, que seria uma idade mais de geriatria propriamente dita, ele tende a perder massa muscular, nem sempre perde peso, porque ele pode ter ali uma reserva de gordura que não vai... Perde massa magra, né? Perde massa magra. Mas muitos, principalmente os que vivem muito e os gatos, perdem peso corporal também. E qual que é a frequência, doutora Vanessa? Tem uma frequência específica? Assim, olha, eu tenho que levar o cão ao veterinário de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, principalmente aí nessa faixa mais senil? E preventivamente. Vamos imaginar que ele não tem nada e a gente quer cuidar. Isso. Vamos falar primeiro de animais mais novos, que eu acho que a gente tem que, como eu estava comentando, os cuidados começam antes. Não precisa esperar chegar. Não vai esperar, exatamente, né? Se eu esperar chegar, eu vou estar remediando alguns problemas. Mas, preventivamente, nós deveríamos levar os animais ao médico veterinário anualmente. Né? Então, faria exames básicos, todo esse acompanhamento nutricional, né? Que não é só ver o que ele está comendo, mas... Como que ele está reagindo àquele alimento? Ele está com uma condição corporal, um peso adequado? Como que está a pelagem dele? Porque a pelagem demonstra muito, tem muita relação com essa nutrição, né? Então, isso a gente faria uma vez ao ano, tá? Aproveitaria para fazer a higiene oral, que é muito importante, tá? Porque os animais, eles têm muito tártaro, e esse tártaro, nós temos que lembrar que são placas bacterianas, que elas se soltam, o animal engole e isso causa doenças. Doença renal, doença cardíaca, doença intestinal. Então, repita. Aquele dente sujinho e feinho do não cachorro. Não é só bafinho. Olha só, repita para quem está em casa vendo. Essa placa bacteriana, né, ela é muito prejudicial para os animais. Elas vão se soltar, as bactérias vão se soltar, pedaços da placa vão se soltar e vão causar doenças aos animais. Como que a gente previne isso? Prevenção. O ideal seria escovação diária dos dentes, tá? Eu sei que isso é difícil, é complicado. Você tá vendo, hein, pessoal? Escovar todo dia o dente, né? Inclusive você. Ih, meu Deus do céu! Você escova todos os dias. Mas é um cuidado importante. Sim, mas nós temos também algumas alternativas no mercado que ajudam a reduzir isso. Os biscoitos com textura, né? Hoje tem produtos que têm probióticos que diminuem a deposição de tártaro. Então, existem alternativas, mas o que limpa mesmo é a escovação. E anualmente fazer essa higiene, né, que o médico veterinário faz, demanda uma sedação. Então, o animal tem que passar pelos exames de risco anestésico, tá? Mas são muito importantes. E tem alguma, assim, você estava falando da parte nutricional, que muitas vezes ficam carentes, a gente vê na pelagem, mas preventivamente, existe alguma coisa nutricionalmente falando que nós, tutores, podemos fazer para prolongar a vida saudável desses pets? Sim, sim. Eu acho que eu sou nutróloga, então eu vou puxar a sardinha Pode agora. puxar, por favor, que a gente quer aprender. Eu acho que é um dos principais cuidados que nós temos que ter desde o início da vida do animal em relação à nutrição, tá? Então, uma nutrição adequada. Aquele animal que eu falei lá no início, que era o animal do quintal, ele se alimentava de restos da alimentação humana. Né? E hoje nós temos aí uma gama de rações
de boa qualidade que nós podemos utilizar e temos a possibilidade, porque alguns animais eles não vão poder comer ração, porque ele tem uma doença renal e uma doença cardíaca e uma doença intestinal ao mesmo tempo. Nós temos a possibilidade de formular dietas caseiras adequadas para o animal. Não é uma dieta caseira que eu vou escolher o que eu vou como eu coloco tutora. 2 ovos, arroz, Não. feijão e dou pro cachorro, pro gato. É uma Ele dieta vai reclamar, mas não é formulada, bom. formulada por um nutrólogo veterinário, né? E esse nutrólogo tem que acompanhar o animal. Essa dieta está dando certo? Está sendo boa realmente para ele? Eu tenho que fazer alguma correção? Né? Mas nós temos bastante alternativas hoje. E em relação a essas visitas ao veterinário, no começo, anualmente seria o ideal. Mas quando eu tenho um animal idoso, eu tenho que reduzir essa... Ainda mais se tiver uma doença crônica, né? Exatamente. Então, assim, não tem uma regra, tá? Mas eu acho que a cada 6 meses seria o interessante. Quando se tem uma doença crônica, de repente eu vou ter que até diminuir esse espaço entre uma visita e outra, porque eu tenho que fazer exames, eu preciso acompanhar mais de perto esse animal, né? E em relação à nutrição, só mais um ponto que eu acho interessante, falando das rações, nós temos rações para filhotes, para adultos, para animais sêniores, e já existem, já há alguns anos, rações para animais que têm problemas de saúde, que as pessoas chamam de dietas terapêuticas, mas o nome, vamos dizer assim, apropriado são os alimentos coadjuvantes. Então, eu tenho uma ração específica para um animal que tem doença renal crônica, que vai ter uma restrição de fósforo, uma pequena restrição de proteína, mais energia, suplementação de ômega 3. Eu tenho uma dieta adequada para um animal que tem um problema gastrointestinal e só pode comer ração com proteína hidrolisada. Porque se ele não comer a ração com proteína hidrolisada, a proteína é uma molécula muito grande. Quando ela é absorvida, ela causa reação, pode causar reação alérgica nos animais que são sensíveis. Então, se eu hidrolisar, ou seja, fazer pequenos pedacinhos de proteína de um tamanho menor, eu não ativo o sistema imune do animal e ele não desencadeia alergia. Então, existem várias opções, né? Então, o mercado veterinário já traz essas opções e com a evolução da medicina veterinária em si, né, os nutrólogos veterinários que hoje estão fazendo atendimento em hospitais, consultórios, né, estão aptos a avaliar, escolher a melhor dieta e até, se necessário, formular um alimento caseiro adequado para o animal. Olha que interessante, né? Porque a gente vê o cuidado, né? O carinho que se tem, né, dentro de um pet idoso. E a Paulinha, né? Você estava me contando de um caso, né? A situação que não é incomum. Imagina, a gente tem um idoso, esse idoso tem um pet e o idoso falece. E às vezes você tem uma dificuldade, né? Você estava contando o caso, como é que era mais ou menos a situação? Sim, já não é a primeira vez que eu recebo, eu acho que vários de vocês aí na nossa audiência devem ter recebido também, casos de pets que estão aí para adoção, porque o tutor acaba falecendo aí na maioria das vezes idosos, né? E aí eu acho que é muito o que a gente discutiu aqui do compromisso e comprometimento da família, né? Porque o pet, quando ele tá ali com o idoso cuidando, beleza, mas e se esse idoso falecer? Né? Esse cachorro ele já está acostumado, ele já está naquele ambiente. Muitas vezes o pet já é idoso, Isso mais que eu ia difícil falar. de ser adotado. Então, como é né? que funciona esse pet idoso? Como é que é o mercado, não de compra e venda, mas de adoção. de adoção? Como ele é recebido, né? Qual o caminho mais fácil? Porque as famílias ficam perdidas, o que faz às vezes não Sim. consegue absorver e é muito mais nobre você identificar que você não vai poder ser o tutor daquele indivíduo, do animal e dar o melhor segmento para ele. O que se faz? Qual a dificuldade? É muito diferente entre um filhotinho e um cachorro idoso? Sim, é diferente. Bom, em primeiro lugar, eu só queria enfatizar essa importância dessa adoção ser uma Consciente, uma né? consciente entre os familiares. Pensar nisso, Para não né, acontecer para o futuro. isso. Né? Um outro ponto o idoso morava numa casa, tinha um pet de grande porte. Aí ele faleceu, vai para o apartamento do filho, né? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá? Mas quando acontece, né, temos que buscar a solução. E é mais difícil você promover a adoção de um animal idoso.
né? Assim como a adoção de crianças, todo mundo prefere um bebê recém-nascido do que uma criança maior. Então, isso existe. Nós temos que pensar nos benefícios. Um pet, quando ele é idoso, ele já está no porte adequado, no porte máximo dele, então não vai haver nenhuma surpresa, né, de você pegar um filhote achando que ele vai ser mini e depois ele vira Macro. Tamanho Tony. Então você já tem essa dimensão, né, do que ele é. Você já conhece ele, você já sabe o comportamento dele, então também não é nenhuma surpresa essa questão. E isso é um motivo também, dessa parte comportamental, de animais que são abandonados, é motivo de abandono. A pessoa adota o animal, mas o animal tem um comportamento que não é compatível com o estilo de vida da pessoa, e aí descarta, né? Então, para a gente evitar isso, né, a gente tem que conhecer. E como conhecer? É mais fácil conhecer se o animal já for adulto, idoso, né? Mas temos que pensar nos contras, nas desvantagens. É um animal que vai precisar de mais cuidados. Em relação a tempo, né? Eu tenho que ter mais tempo para cuidar desse animal. Provavelmente haverá mais gastos, né? Visitas à veterinária, uma ração específica, remédios, suplementos. Então, são animais que vão demandar financeiramente mais, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que é um bem que a gente está fazendo para um animalzinho. Entre os veterinários, nós veterinários, isso não é uma regra, mas nós costumamos, quando adotamos um animal, tentar adotar um animal idoso, um animal que tem um problema de saúde, um animal que tenha uma dificuldade, algo que dificulte a adoção. Né? Porque para os outros, os novos, os de raça, vai ter. Qualquer pessoa vai ter. Exatamente. Então a gente tenta isso. fazer essa... É o código de ética do veterinário. É o código de ética informal. Olha, que bacana, eu não sabia. Agora, uma coisa assim, né, que eu acho que é o mais difícil da gente falar, né, quando chega a hora um pouco da despedida desses animais idosos, né? Assim como a gente já falou, eles fazem parte da nossa família hoje em dia, eles não diferem muito de um outro filho, né? Por exemplo, o Tony, pra gente, realmente, ele faz parte da nossa família. E sempre que toca nesse assunto, a gente já começa a ficar emocionada. Recentemente, na minha família, a gente perdeu um cachorrinho, um Shih Tzu de 18 anos. E no fim da vida, minha mãe que cuidou dele, foi um animal que teve deficiência auditiva, também deficiência visual, ele já não tinha mais dente, minha mãe cuidava dele de noite, virou meio que... ela vivia por ele. Um home care. Exatamente, um home care. E minha mãe acaba que vive, né? Minha mãe começou a viver por ele, né? Mesmo ele tendo essa demanda enorme, ele ajudou a minha mãe a meio que preencher, né, a vida. E aí, quando chega o horário, a hora da despedida, é um negócio que parece que fica um vazio muito grande, né? Eu acho que não tem muito como a gente se preparar, né? Sim. Mas eu acho que... As perdas são difíceis, né? Acho que a gente não se prepara muito para as perdas nem de pessoas, né? Também muito difícil de se preparar em relação aos animais. Mas eu acho que a gente, quando você tem na casa crianças e idosos, eu acho que nós temos que tentar prepará-los para esse momento, para não ser um momento de choque, né? Tentar fazer um preparo. Pessoal, eu acho que agora chegou a hora, Paulinha, nós sempre incentivamos, então deixa aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, que no próximo episódio você vai ter sua resposta. Selecionamos algumas dos outros. Dona Paula, escolhe aí uma para a doutora. A gente falou bastante de nutrologia animal, né, Vandréia? Isso. E você com a paixão aí, sendo uma nutróloga. Fala pra gente, assim, quando é que a gente deve começar a suplementar um animal idoso? Primeiro, a gente tem que suplementar, né? Ótima pergunta. E o que a gente suplementa? Ótima pergunta. Quem fez essa pergunta aqui, gente, foi o Rafael Galvão. Obrigado, Rafael, pela pergunta. E a pela pergunta. Anair Medvet também. Porque estava mais ou menos na mesma tipo de pergunta. Tá. Vamos lá. É um tema que para mim né, eu sou nutróloga e trabalho muito com suplementação com nutracêuticos, né? Mas eu sou uma nutróloga muito consciente. Então eu acho que tem alguns tipos de suplementos que você pode utilizar até preventivamente. Eu não vou esperar ele ficar idoso. Exemplo, o ômega 3.
A gente sabe que o ômega 3 de origem marinha, né, principalmente aí o DHA, ele tem um papel importante aí na cognição, na manutenção do sistema nervoso central e na cognição. Eu posso começar a fazer isso a partir da hora, suplementar esse ômega 3, a partir do momento, em mais ou menos, né, o momento que ele se torna idoso, que é quando ele viveu já 75% da sua expectativa de vida. Aí vai depender do porte, tá? Então, eu falei que para gato, mais ou menos de 8 a 10 anos, nós consideramos que ele está se tornando idoso. Para o cão de porte pequeno, a gente pode considerar... O cão de porte pequeno vive mais. O cão de porte grande, ele vai envelhecer mais cedo e vai viver menos. Então, a gente já considera um cão grande com 7 anos, idoso. Eu já começo a ter os cuidados... os cuidados com nutrição, com suplementação e outros cuidados que vão além da nutrição, né? Um cão de porte médio eu posso considerar uns 8 anos, um cão pequeno, 9 anos, tá? Então, a partir desse momento, eu já posso avaliar o que ele precisa. Algumas suplementações, elas podem ser espontâneas preventivamente, como eu disse, a questão do ômega 3, né? Probióticos, o animal tem perdas no trato gastrointestinal, na microbiota, que são aquelas bactérias benéficas que vão lá colonizar o ambiente e trazer saúde, trazer defesas naturais, ele tem perdas. Então, eu posso fazer uma suplementação de pré-bióticos com fibras ou de probióticos, que são as bactérias, ou os dois, que são os simbióticos. Isso eu posso fazer desde essa idade comentada. Mas existem algumas suplementações, né, que nós temos que tomar mais cuidado. E somente suplementar se realmente o animal tiver deficiência. Por exemplo, vitamina D. Né? Essa febre também chegou nos animais? Chegou nos animais. Eu acho ótimo, porque nós estamos estudando bastante com isso, né? Levantou vamos estudar a vitamina D, ótimo. E nós estamos vendo que os animais têm deficiência, que essas deficiências estão correlacionadas a doenças, estão correlacionadas a pior prognóstico quando ele está doente, né, quando ele já está doente, mas nós precisamos ter a certeza de que ele tem a deficiência e fazer o monitoramento da suplementação também. Porque vitamina D em excesso... Problema renal, uma série, exatamente, calcificações, etc. Né? Potássio. Muitos animais idosos têm doenças, têm alterações que causam perda de potássio. E aí, quando o potássio no sangue cai, nós temos a hipocalemia, né? Eu preciso suplementá-lo. Mas eu vou suplementar qualquer animal? Então, você aumenta o potássio. Aumenta o potássio, causa uma hipercalemia. Então, alguns nutrientes, eu preciso tomar bastante cuidado e realmente fazer um diagnóstico adequado. Acho que o ideal, então, é procurar o seu médico veterinário. Procurar o médico veterinário. E muitas vezes até mesmo um nutrólogo veterinário, o veterinário clínico, ele vai fazer essa indicação, né, para a gente conseguir diagnosticar o que ele precisa, tá? Mas o ômega 3 é o top one. Eu prescrevo para todo mundo. Olha, quem sabe faz ao vivo. Você já matou as perguntas sem querer da Mari Sádia, matou também as perguntas da Letícia durante a sua apresentação, se eles sentem mais frio, dores igual a idosos humanos. Sim. Mas Simoninha Fonseca pergunta o seguinte: por que eles têm muita alergia na pele? Ótima pergunta, Simone, muito obrigada pela pergunta. Não só na pele, mas eles têm uma alergia, muita alergia também que se manifesta com sintomas gastrointestinais, vômito e diarreia, né? A princípio, né, não é particular isso do idoso. A maioria das alergias ela vai aparecer na fase adulta. Tem animais que têm uma sensibilidade genética a apresentar essas alergias. Na pele, nós temos a dermatite atópica, assim como temos, né, com os humanos. Então, é uma sensibilidade genética que vai predispor, vai deixar o sistema imune em alerta, né, e vai facilitar o processo alérgico, tá? Essas alergias, muitas vezes, são de contato. Então, tem animal que tem alergia à grama, tem animal que tem alergia a produtos de limpeza, né, que encosta no chão. Então, tem essas alergias de contato, mas tem muitos animais com alergias alimentares com sintomatologia dermatológica ou gastrointestinal, tá?
E aí, né? Mas é que ele come muita besteira, tudo. Ok, pode até ser, tá? Mas a gente tem que fazer um diagnóstico adequado. Porque nós temos 2 tipos de sensibilidades, vamos dizer assim, 2 tipos de manifestações. A sensibilidade, que não é imunológica, né? Que é apenas uma sensibilidade a algum alimento, uma parte do alimento, e a alergia, que é imunológica. Quando eu tenho alergia, eu necessariamente preciso fazer um diagnóstico com dieta de eliminação, em que eu vou retirar tudo que tem que possa estar causando alergia no animal. Ele vai cessar os sintomas, depois eu vou reintroduzir, ele vai apresentar novamente os sintomas. Diagnóstico fechado. Porque os exames, inclusive, que normalmente se fazem na medicina humana, não são tão bons para animais. Então, a gente faz sempre esse teste da eliminação. Quando eu tenho apenas uma sensibilidade alimentar, eu não preciso tratar esse animal com dietas hipoalergênicas, com aquelas proteínas quebradinhas que eu falei no início. Eu posso simplesmente selecionar uma proteína menos alergênica. Então, nós temos aqui um ranking de proteínas que causam mais e menos alergia em animais. Temos o peixe, que é menos alérgico, o porco é menos alérgico, menos alergênico, né? Então, a gente pode fazer uma seleção, trabalhar com proteínas selecionadas. Agora, quando é alergia, tem que ser proteína hidrolisada. E o animal, ele tem alergia alimentar à proteína. Não tem a gorduras, não tem a carboidratos. Não existe animal celíaco. Tá? Existe uma raça, setter irlandês, que ele tem uma sensibilidade ao glúten. Ele pode ter uma sensibilidade ao glúten. Já foi descoberto um ou outro animal fora dessa raça também. Mas não é o mesmo processo. Ou seja, sai tirando glúten de todo mundo? Não. Só falta chegar essa moda. Não, lactose. Não tem alergia à lactose. Quando ele tem alergia à lactose, ele tem a qualquer proteína de alto peso molecular, grande. Que não seja hidrolisada, tá? Então, algumas coisas são muito parecidas entre a medicina veterinária e a medicina humana, mas outras são completamente diferentes. E vem de aprender. Né? Paulinha, eu poderia continuar falando horas aqui desses nossos pets gostosos. Tony, você podia dar o ar da sua graça, né? Olha, gente, como vocês podem ver, o Tony tá ali. Isso, olha quem acorda. Vem, Tony. Vamos lá, Tony, aparece pelo menos no fim, olha lá. Ih, queridão. Olha a carinha branca. Tá vendo? Olha, já tá ficando mais molenga, mais cansadinho, preguiçoso, mas continua desfilando muito amor, muito carinho. Paulinha, vamos encerrar então? Acho que senão a gente vai passar do tempo aqui do nosso telespectador. É isso aí, gente. Foi super. Foi um prazer aqui conversar de novo com vocês. Obrigada, doutora Vandréia, pela presença. Eu que agradeço. Por esclarecer tantas dúvidas. Tenho certeza que foi muito produtivo para todo mundo aí que está nos acompanhando. Continue nos seguindo. Nos sigam nas redes sociais. Se você quiser falar de alguma rede social. Procurando por Vandréia Mendes com W, Vandréia com W, não tem muito só tem você. Vocês vão me encontrar. Muito bom. Nas principais redes sociais. Então, meu nome é Luiz Dickmann, o dela Paula Dickmann. Um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço e chamo vocês para o próximo episódio, o 6º. Aguarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.